Você sabe como escolher as melhores categorias para vender no Mercado Livre, com dados de verdade, sem achismo? Se você já ficou na dúvida se uma categoria é muito concorrida, se tem espaço para você entrar ou se realmente tem muito dinheiro sendo movimentado, então esse vídeo é para você. Eu sou o Gabriel Frick, Head de Marketing da Jumpulse, e nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o nosso menu de categorias para encontrar as melhores oportunidades no Mercado Livre. Bora para a prática? Aqui no menu lateral da plataforma, você acessa o módulo de categorias. Logo de cara, você já vê exatamente a lista de categorias, como elas estão organizadas no Mercado Livre. Mas o diferencial é que aqui você já tem uma análise completa com a classificação de oportunidade de categoria alta, média ou baixa. Essa classificação não é um chute, tá? Ela leva em consideração uma combinação de fatores. Por exemplo, o quanto aquela categoria movimenta em receita, a quantidade de vendedores ativos, ou seja, o tamanho da concorrência, o grau de monopolização, se poucos vendedores dominam boa parte das vendas, e o volume de demanda por aquele produto. Aqui, clicando em cima, você consegue entender um pouco melhor desses fatores que, combinados, te entregam o índice de oportunidade de uma determinada categoria. E é claro que esse selo de baixa, média ou alta oportunidade te ajuda a tomar decisões rápidas, mas tem muito mais insight aí dentro, tá? Aqui você também já vê dados como a receita total da categoria no mês, a receita média por vendedor, você consegue ver aqui. Isso é um baita indicador para entender se a grana está bem distribuída ou concentrada nos grandes players. E o nível de monopolização, que é fundamental para você entender se uma categoria tem espaço ou se ela está dominada por poucos vendedores. Ainda dá para ver a distribuição de medalhas dos vendedores, então você consegue aqui ver, por exemplo, se é Mercado Líder Platinum, Líder Gold, Mercado Líder, ou se é sem medalha, e qual é a porcentagem de vendedores com cada uma dessas medalhas nessas categorias e a proporção também de produtos no catálogo e produtos no full, o que também afeta muito a competitividade. Se você já tem alguma vantagem competitiva, como por exemplo uma boa reputação ou produtos no full, aqui você já consegue entender se você vai ficar à frente dos seus concorrentes nessa categoria. E lembrando, você pode filtrar todas essas informações por semana. É só clicar aqui em semana passada ou por mês. Basta mudar esses botões aqui em cima. Ainda aqui dentro do menu de categorias, eu posso clicar em exibir filtros aqui em cima, ao lado da busca, e você pode refinar sua busca de acordo com a sua estratégia. Então, vou clicar aqui em exibir filtros. Se eu quiser voltar para a visualização anterior, basta aplicar ocultar, mas eu vou botar aqui em exibir. E aí, se você quiser, por exemplo, categorias com baixa monopolização, basta escolher aqui esse filtro. Se você busca categorias com alta receita ou ao contrário, consequentemente devem ser menos disputadas, é só você ajustar aqui, tá? Então, vou colocar uma categoria aqui mediana, tá? Com receita média por vendedor entre R$1.000 e R$5.000. E ainda, se eu quiser surfar na sazonalidade, dá para eu filtrar pela variação de receita, buscando aquelas que têm picos específicos, como papelaria. Então, vou colocar aqui a variação de receita em mais de 5%, né? Porque geralmente nesse período tem essa subida aí. Além disso, você pode filtrar também por produtos em catálogo, o ticket médio, que é o valor médio que um cliente gasta por item comprado, e produtos no full. Esses filtros ajudam muito, seja você um iniciante, um vendedor intermediário ou avançado, ou até mesmo um fornecedor que quer entender quais categorias trabalhar. O que eu vou fazer é colocar os filtros e vou dar uma olhadinha aqui em algumas categorias para trazer exemplos. Por exemplo, a categoria acessórios para veículos, ela está classificada como uma oportunidade alta. Ela movimenta mais de 2 bilhões por mês e tem uma monopolização super baixa, de 6%. Mesmo com uma leve queda na receita recente, ela continua sendo uma baita oportunidade. Por outro lado, a categoria agro e a categoria arte, papelaria e armarinho aparecem como oportunidade baixa. Mas olha só, eles também têm baixa monopolização. E tanto a receita quanto a receita média por vendedor estão em alta. Então, se você já tem um conhecimento desses mercados, não necessariamente isso é uma oportunidade ruim para você trabalhar.
pode ter oportunidade aí. A gente sempre costuma dizer que existem oportunidades boas de produtos dentro de qualquer categoria. Se você já tem, por exemplo, uma boa relação com alguns fornecedores, de repente pode sim ser uma boa entrada, principalmente para quem tem uma estratégia focada em nichos. E é aquele negócio, às vezes uma categoria que parece pouco promissora à primeira vista, na verdade tem espaço para quem sabe analisar os dados e se posicionar direitinho. Então agora eu vou selecionar uma categoria para clicar nela e mostrar para vocês que tipo de insight que eu trago para vocês na página de categoria. Vamos dizer, por exemplo, que eu escolha calçados, roupas e bolsas, que está classificada aqui para a gente como alta oportunidade. Teve uma alta de receita no último mês, teve uma queda no número de vendedores e tem uma baixa monopolização de apenas 6%. Então, esses indicadores mostram que essa categoria aí está no melhor dos mundos para a gente trabalhar, para a gente investir. Clicando dentro da categoria, você acessa várias visões. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, eu tenho uma visão por produtos, tá? Vendo a receita total e a receita média por vendedor, quais produtos realmente têm vendas e qual o ticket médio daqueles produtos dessa categoria. E também quantos estão na logística full e quantos produtos estão em catálogo, para entender se de fato tem oportunidade aí para eu trabalhar. Então, no total, eu tenho 8,4 milhões de produtos e produtos em catálogo 240 mil. Então, tem muita oportunidade fora de catálogo para trabalhar dentro dessa categoria. Aqui embaixo, você já vê a dinâmica de categoria. O que significa isso? É um gráfico de histórico de vendas e de receita. E dessa forma, você já se antecipa às sazonalidades. Por exemplo, se papelaria explode em janeiro, você já se planeja para ter um estoque e anúncios prontos antes desse pico. Aqui em roupas, a gente já teve um pico de vendas de dezembro a janeiro, que é a época do Natal. Roupa acaba sendo uma ótima opção de presente para a maioria das pessoas. Então tem também o ano novo, o 13º salário, férias. Então uma combinação de motivos que acaba impulsionando a categoria nessa época, como vocês podem ver no maior pico aqui da categoria. E também é interessante você dar uma olhada nos vales, tá? Essa categoria cai muito, ela reduz muito ao longo do tempo, fora da sazonalidade. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Essa categoria tem a receita ali na alta, no maior pico de 1,2 bilhão e aqui no menor vale 938 milhões. Então, é uma categoria que, ao longo do tempo, é bastante estável para você trabalhar. E aqui embaixo, você tem a listagem de produtos campeões dessa categoria, que dá para você verificar a receita deles, a média de vendas, o preço do vendedor e também, muito importante aqui ao lado, detalhes da listagem, como, por exemplo, se tem frete grátis, se o produto está entre os mais vendidos, por exemplo, mostra aqui exatamente os rankings de produtos dentro de qualquer categoria que ele se insira, tá? E subcategorias também. Então, por exemplo, esse produto aqui está em primeiro em meia calça, em meia e meia calça, em roupa íntima, moda íntima, lingerie, calçados, roupas e bolsas. É um produto que, de repente, você vai conseguir trabalhar em mais de uma categoria, colocar anúncios de listagem ali em mais de uma categoria. Você também consegue ver a marca. Se você quiser dar uma olhadinha aí e descobrir fornecedores, tá aqui essa informação para você. E quem é o vendedor que está com aquele anúncio campeão. E alguns detalhes aí sobre esse vendedor, como reputação, a medalha, se é uma loja oficial, se é Mercado Líder Platinum, enfim. Você tem todas essas informações aqui ao lado. Lembrando, você também consegue exportar essas informações para uma planilha caso você queira trabalhar com elas dessa forma. Você pode separar por dia, por semana ou por mês, e você também pode aqui dar uma olhadinha no catálogo, que é produto de catálogo, vai geralmente aparecer para você aqui como abrir catálogo, como por exemplo essa mochila anti-furto. Então se você clicar aqui em abrir catálogo, você vai ver todos os vendedores que estão trabalhando dentro daquele catálogo, tá? Mas se você não quiser ver dessa forma, você pode desagrupar os catálogos e aí vai abrir para você e já vai ficar ali a listinha dos vendedores daquele determinado catálogo. Mas eu vou manter aqui em catálogos de grupo, ou seja, catálogos agrupados, para eu poder ter mais facilmente essa distinção entre produtos de não catálogo e produtos em catálogo. Ah, e tem uma informação importante para você. Na coluna vendedor, esses nomes que você consegue ver aqui, eles são nomes reais, tá? Isso é um diferencial da Jumpulse.
Outras ferramentas concorrentes não oferecem isso, colocam para você um nome fictício, e aí você pode dizer para mim, Gabriel, mas dá para eu alterar, para eu editar esse nome. Tranquilamente, se você for fazer isso para 2, 3 vendedores, mas imagina você fazer isso para 100 vendedores, alterar o nome dele para ficar da forma como ele é no ar certinho. Então a Jumpulse já traz isso para você como um diferencial competitivo. E claro, você também consegue ver quantas avaliações um produto recebeu, qual que é a classificação dele, ou seja, a nota dele e a quantidade de estoque de um determinado vendedor que está aqui posicionado bem com esse anúncio. Mais um detalhe interessante aqui para vocês. Dentro de detalhes da listagem, olha esse insight, tá? Ele ainda tem o selo de frete grátis aqui. Então, por exemplo, essa meia calça, ela tem o selo de frete grátis. Hoje, isso é um dos principais atrativos para os clientes. A gente vê aqui pelo preço dela que ela custa R$ 34,98, ou seja, se enquadra nas novas políticas de frete grátis do Mercado Livre para produtos entre R$ 19 e R$ 79. E aí, clicando nessas setinhas ou nesses funis ao lado dos filtros, você consegue colocar essa listagem do teu jeito, tá? Classificando de acordo com o critério que te interessa mais analisar em um determinado momento. Então eu posso separar, por exemplo, só por produtos que têm frete grátis. E aí a minha listagem vai se refletir nisso aqui. E se você quiser saber mais sobre a nossa busca avançada de produtos, tem um vídeo no nosso canal para você. E eu tô deixando ele na descrição desse vídeo para ficar mais fácil de você encontrar. Agora vamos voltar lá para cima, porque ainda tem outras visualizações no interior da categoria que podem te ajudar. Então, depois de produtos, a gente vai vir para vendedores. E aqui você vai entender quem são os grandes players, como está a distribuição de medalhas entre os vendedores daquela categoria e como está a monopolização dela. Com isso, você já consegue analisar quais podem ser os seus concorrentes diretos. E descendo aqui, a gente também tem a listagem dos campeões, com vários dados e critérios sobre cada vendedor, como receita, média de vendas, o total de vendas, o preço do vendedor, a quantidade de produtos e produtos com vendas, quantas marcas eles vendem, quantas avaliações os produtos deles recebem e qual a classificação que aquele vendedor tem na plataforma. Aqui na categoria de roupas, sapatos e bolsas, por exemplo, a gente vê que o líder é a loja do próprio Mercado Livre, que a categoria tem muitas lojas oficiais de marcas próprias. Então isso pode dificultar a competitividade. Mas a gente está falando de uma categoria gigantesca, que tem 1 bilhão e 100 milhões em receita. Então mesmo com um faturamento menor do que os campeões, você ainda pode faturar muito aqui dentro. E clicando aqui no vendedor campeão, que é o Mercado Livre Moda, a gente tem um panorama completo dessa loja. Desde o índice de participação desse vendedor em subcategorias, e aí mostra aqui esse share para vocês, até os dados de receita, vendas e produtos e envios. E a listagem completa dos produtos que ele oferece estão lá embaixo, também ranqueados por qualquer um desses critérios que você escolher, e você pode manipular clicando em cima deles aqui. Com esse recurso, você consegue selecionar vendedores que sejam comparáveis a você e que tenham um bom desempenho e se basear na estratégia deles, vendo quais as vantagens você pode oferecer para superar esse concorrente. Agora a gente vai voltar lá em cima da categoria e visualizar por marca, tá? Depois de produtos e de vendedores, a gente tem um menu aqui de marcas. Aqui dá para você ver quais as marcas dominam em receita, primeiramente aqui nesse gráfico, e quais as marcas dominam em volume de vendas. E também tem a listagem completa com os dados de cada uma aqui embaixo. Por aqui você já consegue ter uma ideia boa de demanda e média de ticket para identificar quais os produtos e os fornecedores que seriam boas opções para o seu portfólio. E por fim, a gente tem a visualização de palavras-chave. Isso aqui é o pulo do gato, é bem importante e é outra coisa que você pode usar para definir os produtos do seu portfólio. Porque pelo número de buscas da palavra, você já consegue ter uma ideia da demanda daquele item também. Então, por exemplo, você tem que levar essa informação em conta na hora de criar os seus anúncios. Para você ser encontrado pelos clientes que buscam esses produtos, essas palavras precisam estar presentes nos seus anúncios, de preferência em campos indexáveis. Então, por exemplo, a palavra cropped, que está aparecendo aqui bem no começo, ela é a primeira na posição na categoria e são 37.446 anúncios que aparecem e que tem essa palavra-chave. O interessante é que a segunda colocada é cropped com um P só, né? Então, assim, tá escrito aí a grafia incorreta,
mas é a segunda mais buscada e é usada em 39 mil anúncios. Se você tem ambas as palavras no seu anúncio, você tem a chance de ter mais visibilidade. Então, eu vou clicar em alguma palavra aqui só para dar uma olhadinha, tá? Então, roupa, festa junina feminina, que aparece em quinto, está presente em 108 anúncios. E aqui você tem as informações aqui, como, por exemplo, em quantos produtos e anúncios ela aparece, quantos desses produtos entram na primeira página de busca do Mercado Livre, o que ajuda muito na visibilidade, qual é a faixa de preço desses produtos, a receita e a média de vendas e até a distribuição geográfica, para saber a competitividade por região. Com esse combo de dados, você consegue responder várias perguntas. Por exemplo, vale a pena entrar nessa categoria? Eu preciso competir com grandes vendedores ou o mercado está pulverizado? Tem espaço para trabalhar com full, com catálogo ou com produtos fora de catálogo? É uma categoria de vendas estável o ano todo ou depende de uma forte sazonalidade? E o mais legal, tudo isso sem achismo, com dados reais do Mercado Livre que são atualizados semanalmente na Edunpulse. Se você curtiu esse conteúdo, já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho também para você não perder nada. Toda semana tem conteúdo novo para você. Aproveita para seguir a gente no Instagram e entra na nossa comunidade, onde você vai encontrar vários vendedores trocando insights diariamente. O link está na descrição.